Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop do projeto Unisc Inclusão Digital. Sejam extremamente bem-vindos. Muitos já me conhecem, eu sou a professora Márcia Knipoff da Cruz, eu sou coordenadora do projeto e junto comigo trabalham vários outros professores e estudantes que estão bolsistas. Então, o objetivo do nosso workshop é trabalhar tudo que é possível de ser conhecido para quem vem estudar no ensino superior na área da computação. Né? Na escola do Brasil ainda não temos o ensino de computação. E em comparação a outros países, o Brasil está bastante atrasado nesse quesito, né? A escola já deveria estar ensinando computação de uma forma mais efetiva. Existem belos projetos já acontecendo, como é o caso aqui do projeto Unisc Inclusão Digital, ações do Núcleo de Tecnologia Educacional, o NTE da Sexta CRE, ações das escolas do município, que tem professores egressos da licenciatura em computação, e outros projetos Brasil afora, mas são pontuados. Então, é uma necessidade que a escola passe a ensinar computação. Enquanto isso não acontece efetivamente, nós da universidade, da Unisc, nos sentimos na obrigação de levar conhecimento a todos que desejam saber o que se aprende em cursos de computação. E para isso, hoje, nós temos o professor Ivan, que é professor dos cursos de computação da Unisc, e estudantes, o Nicolas, o Matheus e o Tainan, que vão estar conversando com a gente, contando o que se aprende e incentivando que cada um pense na sua carreira na área da computação, porque a computação permeia tudo na nossa vida, né? É uma área nova e é uma área que tem um potencial incrível de estudo e de trabalho. As vagas no mercado de trabalho estão aí e é necessário que mais pessoas se qualifiquem para assumir essas vagas aí disponíveis no mercado de trabalho. Então, eu agradeço. Nossa, que coisa boa! Muito obrigado porque vocês estão aqui nos assistindo e passo de imediato a palavra para o professor Ivan e depois para os nossos estudantes aí que vão estar conversando conosco hoje. Professor Ivan e estudantes, muito obrigado. Sejam bem-vindos. A palavra está com vocês. Muito bem, muito obrigado, professora Márcia. Obrigado pelas gentis palavras de introdução. Obrigado a todos que estão assistindo essa live. Vamos nos apresentar primeiramente, então. Eu me apresento, depois os alunos se apresentam também, e depois a gente vai seguindo o nosso bate-papo. Tá? Como a professora Márcia falou, eu sou professor aqui dos cursos de computação da Unisc. A gente depois vai ver quais são os cursos, né? Mas engenharia da computação, ciência da computação, são os cursos nos quais eu tenho mais disciplinas, né? E eu sou uma guia da Unisc, professora Márcia. Eu comecei minha vida na Unisc lá em 2009, como aluno, estudante de ciência da computação, e depois fiz meu mestrado em sistemas e processos industriais aqui na Unisc também, e mais tarde, ali em 2017, tive essa feliz oportunidade de vir a dar aula na Unisc também, a lecionar, a fazer isso que eu tanto gosto, que é trabalhar com computação e lecionar, dar aula em computação. Então, estou muito feliz com isso e poder dividir um pouco dessa minha experiência com vocês essa noite e da gente conversar, né? Os estudantes que estão ali também, então eu vou ter muita coisa para contribuir, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Eu sou de Venâncio Aires, então não sei se tem alguém de Venâncio Aires aí me assistindo, depois responde nos comentários ali, possivelmente me conheça, né, ou talvez não, mas estou na Unisc como professor, então, desde 2017, e são várias disciplinas. As que eu mais gosto são as de programação, né? Programação para resolução de problemas, programação estruturada, programação orientada a objetos, sistemas operacionais. Agora eu também estou com disciplinas essas são todas disciplinas que eu já lecionei, né? Nesse período. E agora eu estou com disciplinas
de um eixo de computação teórica ali, teoria da computação, linguagens formais. Sei que esses nomes para vocês do ensino médio ainda não vão significar muito, mas com a conversa de hoje, acho que a gente se aproxima um pouco mais desse universo da computação aí, e eu tenho certeza que depois da noite de hoje, todos vocês vão estar um pouco mais interessados em saber mais, em saber como funciona, em saber o que mais tem nesse mundo que é gigante, o mundo da computação e cheio de coisas legais. Então, minha apresentação é isso, depois eu volto a falar, agora passo a palavra aí então para os estudantes, né? Quem falar agora? Nicolas, te apresenta primeiro, Nicolas? Sim, posso me apresentar. Eu sou o Nicolas Fischer, sou estudante de Ciência da Computação da Unisc, atuo também nas áreas de computação relacionadas ao branding, que também atuo juntamente ao design gráfico, mas hoje o meu foco é em Ciência da Computação. Ingressei este ano, está sendo uma experiência nova para mim, transformadora, porque eu estou me adaptando a novas experiências que a Unisc me proporciona, e isso me traz muitas vantagens, muito além do curso, a experiência que a gente tem dentro da universidade. Passo então agora para o Matheus. Bom, eu sou o Matheus Guindel, eu já estou há um bom tempinho na Unisc, eu já estou no 8º semestre de Engenharia de Computação, estou chegando quase nos finalmente do curso agora, e é um prazer estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco da minha história aqui, do que eu já aprendi, do que eu já vivi aqui na Unisc, que eu já passei por muita coisa. Eu sou, por exemplo, o presidente do diretório acadêmico, que faz a representação dos alunos perante a coordenação, então já vi muita coisa aqui na Unisc, já consegui me desenvolver muita coisa aqui, e vai ser um prazer falar com vocês hoje. E o Tainan, nosso aluno de licenciatura em computação, Tainan. Boa noite, então. Meu nome é Tainan, eu sou aluno de computação e licenciatura. Eu já não sei em qual semestre eu estou. E bolsista no projeto Unisc Inclusão Digital. Tainan está sem webcam, mas vai conseguir conversar conosco, né, Tainan? Perfeito. Então, Ivan? Muito bem, vamos seguindo aqui, professora Márcia. Eu estava dando uma olhada nos comentários aqui, já tem uma galera assistindo, comentando. A Paula ali comentou de mim como professor de design gráfico e web design. Durante 2 anos eu fui professor substituto no IFSUL de Venâncio Aires aqui. Então, por isso que eu comentei que de Venâncio Aires possivelmente tem mais gente que me conheça ali. Tem uma galera também de Santa Cruz que vai lá, ensino médio, né? Ensino médio integrado com curso técnico, e uma galera que sabe bastante de computação lá, e com certeza muitos almejam ir também para os cursos de computação da Unisc e continuar nessa área, tá certo? Muito bem. Eu também, quando eu me apresentei, esqueci de falar, eu também trabalho como desenvolvedor, como programador, né? Desde 2010. Então, depois, se a gente comentar um pouco sobre oportunidades de trabalho na área, eu sei que não é o foco da aula de hoje, mas depois, se alguém tiver, do encontro de hoje, né, se alguém tiver pergunta sobre isso, a gente pode falar também, tá certo? Deixa eu voltar aqui, então. Pessoal, eu preparei uma apresentação inicial aqui, mas não é muita coisa de slides. A ideia é mais a gente conversar mesmo, tá certo? Do que a gente vai ter pela frente, caso escolhermos aí seguir a computação. Muito bem. Primeiro, eu comecei com esse slide aqui para entender de vocês, ou para fazer um exercício de me colocar no lugar dos estudantes que estão agora no ensino médio, né? E questionar qual a tua realidade atual no ensino médio, né? Podem responder nos comentários, ou responder nos comentários se é parecido com o que eu estou projetando aqui, né? Ou fazer esse exercício mental apenas de pensar se é isso mesmo, né? Mas quando eu fiz o ensino médio, como era, né? Era um mundo de disciplinas diferentes, que às vezes não conversam tanto entre si, né? Tem lá história, geografia, filosofia, matemática, química, física, biologia, artes, todas aquelas disciplinas, né? Professores
de várias disciplinas diferentes, entrando na sala por dia e nos passando tarefas para fazer, então a gente tem tudo isso para estudar. A gente tem preocupação com Enem, né, certo? É uma preocupação que está no nosso dia a dia aí de ensino médio, né? Principalmente terceiro ano. Vestibular, certo? Tem uma, querendo ou não, é uma época um pouco ingrata da nossa vida, né? A gente é bastante pressionado, né? De todos os lados. Tem toda essa carga de estudo, de disciplinas, de coisas para fazer, de tema, de provas para estudar. Tem o vestibular, tem o Enem, tem as nossas famílias querendo que a gente decida o que a gente vai fazer depois do ensino médio, né? Qual curso vai trabalhar, qual curso superior vai fazer, se vai começar a trabalhar já ou não, né? Então tem pressão de todos os lados ali, né? E se exige muito da gente, a gente mesmo exige muito de nós mesmos, às vezes, né? A gente fala, a gente tá ali, o que eu vou fazer? Daqui a pouco tu conversa com o colega lá diz que já sabe o curso que ele vai fazer, já decidiu, já tá fazendo cursinho, já parece estar totalmente preparado, e você pensa, poxa, eu nem sei o que eu quero fazer, né? São tantas opções, é tanta coisa, mas às vezes você é aquele colega que aparentemente está decidido, que já está fazendo um cursinho, que já sabe o que quer fazer, mas você pensa, poxa, será que eu sei mesmo, né? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Esse é o momento que eu imagino que seja a realidade de vocês agora, que era a minha realidade quando eu fiz o ensino médio já, e agora a gente tem um agravante, né? Chegou o coronavírus, chegou a pandemia, paralisaram as aulas por um tempo, depois voltaram, aulas remotas, e enfim, acredito que muitos de vocês passaram a conhecer bem de perto esse ícone ali do Google Classroom, né? Ou Google, ou então Moodle, outras formas de ensino online, né? Não sei como as escolas de vocês trataram isso, às vezes os professores fazem reuniões por Zoom, Google Meet, né? Reuniões ao vivo, enfim. Essa eu imagino que esteja sendo a realidade de vocês, apesar de, além de tudo, que já tem no ensino médio, são só 3 anos, uma carga de conteúdo grande, né? Além da cobrança da sociedade, da família, dos amigos, que a gente decida o que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida, como se depois a gente não pudesse mais mudar, ainda tem essa dificuldade. Eu acho que que dificultou um pouco, né, as ferramentas online, de estudar não estando presente, né? Tudo isso de uma vez só, né? E o que vem depois, né? O que escolher? Essa questão que me deixava muito angustiado, né? Quando eu estava nesse momento que muitos de vocês estão aí no ensino médio. São tantas opções de curso, né? São tantas opções de áreas para seguir, enfim, né? Um mundo de coisas, né? O que escolher? Bom, vocês estão assistindo uma live, né, que vai falar sobre o que se aprende em computação. De um professor da computação, de uma professora da computação e de estudantes da computação, tá certo? Então, a nossa resposta para vocês é o que escolher computação, tá certo? É óbvio que estou sendo bem geral e pode ser que não seja a escolha perfeita para cada um de vocês, mas eu tenho certeza que é uma ótima escolha. E para muitos, ou para a maioria de vocês, é a melhor escolha a ser feita. Tá? Eu vou explicar por quê. Por quê? Uma afirmação dessas precisa de uma boa explicação. Né? Por que computação? Por que vocês devem escolher computação? Ou por que quem está assistindo, vocês que estão assistindo essa live, provavelmente tem pelo menos um mínimo interesse, né, em ver como é isso, como é essa área. Né? Então, bom, se vocês têm esse mínimo interesse, tenho certeza que é um bom caminho a seguir. Tá? Eu vou começar com um argumento que não é nem o melhor, mas é um bom argumento do mercado de trabalho. Eu trouxe essa imagem do levantamento da Brascom sobre o desequilíbrio do mercado de trabalho na área de tecnologia da informação. Em relação à quantidade de profissionais, não precisamos olhar todos esses números, tá? Vou só falar rapidamente aqui. Esse gráfico aqui é a quantidade de profissionais que a nossa área, a área da computação,
vai demandar, ou vai precisar nos próximos anos, né? A partir de 2019, quando foi feito esse levantamento aqui. Então, olha que está sempre aumentando, né? Não são quantidade total de empregos, não, é quantidade de novos profissionais que vão ser precisos. Novos, sem falar os que já estão trabalhando, tá certo? Isso dá até 2024, essa projeção aí, 420 mil profissionais até 2024, média de 70 mil profissionais por ano sendo demandados. 70 mil por ano. Problema: no Brasil se formam só 46 mil pessoas por ano na área de tecnologia da informação. Então tem, de 70 a 46, tem uma diferença, né? O que é essa diferença? São vagas de trabalho, demandas de profissionais que não vão ser cumpridas. Não vão ser cumpridas porque muitos estudantes de ensino médio como vocês não estão tomando a decisão que vocês estão tomando de seguir para a computação. Estão escolhendo outras áreas e não estão indo para a computação. Tá? Esse é um argumento que eu quero trazer no sentido de que, escolhendo computação, você tem praticamente uma garantia de trabalho, de emprego. Né? Vou ficar rico fazendo computação? Talvez sim, talvez não. Vai depender, né? Como em todas as áreas, depende do teu desempenho pessoal, da carreira que tu vai trilhar ali, tá certo? Mas vai ter trabalho para ti. Essa é a questão. Um argumento, eu sei que não é a coisa mais importante para você falar quando você vai escolher uma profissão, né? Ter empregabilidade ou não. Não é a coisa mais importante. Eu acho que a coisa mais importante para mim é você gostar daquilo que você faz. E eu já chego lá também. Mas é um bom argumento. Nem todas as áreas conseguem dizer isso para os seus alunos. Nem todos os cursos conseguem dizer isso. Faça o curso aqui nessa área que depois você vai estar trabalhando nisso. Eu imagino que seja bem frustrante você ficar 4 ou 5 anos numa faculdade ou mais, e ao final você não trabalhar naquela área que você estudou tanto para trabalhar, né? Não acontece na computação. Antes mesmo da gente terminar os cursos, a gente já está trabalhando na área. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Tá? Junto com essa questão de demanda, tem uma boa possibilidade aí de ter um aumento também de remuneração nos próximos anos, tá certo? Então, o número de vagas está crescendo, né? E se a quantidade de pessoas que se formam não crescer junto, essa disparidade vai continuar, né, aumentando, vai continuar tendo cada vez mais demanda, e a oferta não vai aumentar, lei da oferta e da demanda, acaba que o preço sobe se fosse um produto, né? Nós estamos falando de mercado de trabalho, ou de mundo do trabalho, como eu gosto mais de falar. Então, tenha certeza que tem lugar para trabalhar, tá certo? Isso é um ponto bastante importante, na minha opinião. Tá? Ter a certeza de que, bom, eu escolhi essa área, eu vou trabalhar nessa área. É o que acaba acontecendo com a maioria dos nossos colegas, dos nossos alunos aqui, tá certo? Bom, computação parece bom, né? Olhando para esse argumento da empregabilidade, mas, como eu disse, não é só isso, tá certo? Eu sou suspeito em falar, porque eu adoro computação, eu gosto muito de programar, e o que eu acho legal da computação é que a gente consegue resolver problemas do mundo real, né, com pensamento computacional, com as técnicas todas que a gente aprende ali, e a gente consegue eu não gosto de pensar que quando a gente faz um programa, faz um robô, faz um software, que ele vai substituir uma pessoa. Eu gosto de pensar que ele vai substituir um trabalho monótono e rotineiro e liberar a pessoa para fazer uma tarefa bem mais criativa, uma tarefa bem mais que ela se sinta muito mais feliz em fazer, tá certo? Vou dar um exemplo. Eu não trabalho só como professor, também atuo como coordenador de desenvolvimento numa empresa lá em Lajeado, chamada OM, e também, então ali eu às vezes tenho que fazer algumas atividades do tipo conferir backups, sou programador, né, mas faço outras atividades junto também, é uma empresa pequena.
E esses dias eu estava um pouco chateado de uma atividade que eu tinha que fazer, que era sempre a mesma coisa. Eu precisava acessar uma ferramenta de backup em nuvem lá e conferir se o backup dos clientes estavam ok. Era rápido, era só olhar, abrir o site lá, que ficava na nuvem onde ficavam aqueles arquivos, conferir se os arquivos estavam lá visualmente, né, para ver se tudo tinha dado certo e se os arquivos dos clientes mais importantes ali estavam seguros. Levava 10 minutos só, mas eu ficava chateado de fazer todo dia, de fazer essa mesma coisa, né. Tá, eu sou da computação, eu posso fazer um programa que faz isso para mim. Então eu escrevi um programa, eu levei mais que 10 minutos para escrever esse programa, mas agora todo dia ele inicia sozinho, eu ligo meu computador, estou fazendo outra coisa, daqui a pouco ele abre, iniciou sozinho, verifica todos os backups e quando ele abre ele já me traz, ó, tais backups estão certos, mostra em verdinho, tal aqui você tem que dar uma olhada em amarelo, ou se é tudo verde eu não tenho nada para fazer. Então, isso que eu gosto da computação, né? A gente se libera para fazer outras tarefas mais criativas, outras tarefas mais interessantes, né? E, bom, a gente gosta tanto de fazer isso que a gente não se importa, às vezes, de passar uma noite programando, uma noite fazendo alguma coisa para fazer algo assim dar certo, para melhorar a nossa própria vida ou a vida de outra pessoa, tá? Então tá. Eu espero que com esses dois argumentos vocês tenham visto que computação parece bom, né? Parece bom. Ok. Mas o que eu vou encontrar na computação? Acho que essa é a pergunta principal da noite de hoje, né? Muitos de vocês já tiveram contato com computação de um jeito ou de outro, ou já têm expectativas do que vai fazer, né? Ah, será que eu vou trabalhar com programação? Será que eu vou trabalhar com desenvolvimento de jogos? Trabalhar com hardware? Tem várias perspectivas que a gente lê um pouco a respeito, né? Talvez já tenham visto. Mas o que vocês vão encontrar realmente se optarem por fazer um curso superior na área da computação? Tá? Depende do curso. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um desses cursos agora, certo? Na Unisc, essas são as opções de curso que tem disponíveis. Olha só. Ciência da computação, engenharia da computação, licenciatura em computação, análise e desenvolvimento de sistemas e o curso mais novo, sendo ofertado agora, sendo só a primeira vez que vai sair, né? Curso de ciência de dados e inteligência artificial, que é um assunto extremamente novo, extremamente recente. E, bom, esses 5 cursos aí, vamos falar um pouquinho de cada um deles e a gente vai ter uma ideia do que espera vocês aqui nesse mundo da computação, tá certo? Para não ficar só eu falando, passo aí a palavra agora, então, pro Nicolas. Pode ser, Nicolas, falar um pouquinho da ciência da computação para a gente? Claro. Então, a ciência da computação da Unisc é um curso que foca principalmente na área de desenvolvimento de software, manutenção de software. O objetivo do cientista da computação é desenvolver, realizar manutenção, fazer pesquisa em software. E por que é cientista? Porque a todo momento a gente está desenvolvendo tecnologias, a gente desenvolve software também, um dos principais, né? Análise, a gente faz análise de projetos, o curso nos prepara para trabalhar numa equipe de desenvolvimento. Aí muitos às vezes perguntam, tá, mas eu posso também trabalhar no mercado de TI e não ter um curso, não ter uma graduação na área, tá? Como já nos falaram. O que acontece é que o profissional que tem a graduação na área de computação, ele consideravelmente vai passar na frente do outro. Por quê? Porque a empresa terá mais segurança da qualidade do trabalho que ele poderá oferecer, pois ele já tem a comprovação de que ele tem uma graduação. Então, provavelmente, é mais seguro para a empresa contratar esse tipo de profissional. E o curso de ciência da computação, ele foca bastante nessa questão de trabalho em equipe, ele te prepara além do desenvolvimento de software, além de todo esse apanhado de coisas que eu havia falado. Ele te prepara para saber trabalhar com todo o desenvolvimento do software, com toda a manutenção e gestão de tempo, gestão estratégica, com os métodos ágeis, com os métodos de integração de times.
Eu estou no segundo semestre de ciência da computação e eu vejo que a experiência que a gente tem, ela é bastante parecida com o que a gente vê lá fora, por exemplo, no mercado de trabalho. A gente tenta simular, é simulado nas salas de aula, as equipes e as tarefas que a gente tem, elas são muito próximas à realidade de trabalho. Então, isso é algo do que nos favorece bastante. Tá? A duração do curso, ali, se não me engano, está 9 semestres, na base de 4 anos e pouquinho. O turno é na noite, tá? O curso está disponível no turno da noite. Muito bem, muito obrigado, Nicolas. Nicolas é um aluno meu da disciplina de programação para resolução de problemas. Agora, todos os cursos da Unisc tiveram uma reformulação, então eles estão com É a uma... nova reinvenção pedagógica que a universidade sofreu, né? Isso, então teve uma reinvenção pedagógica, né? Vários cursos foram repensados por um melhor fluxo dentro da universidade, uma melhor integração com o próprio mercado de trabalho. Então está sendo bem interessante ali. E o que o Nicolas comentou é bem isso, tá? Eu já passo para o próximo curso aí, mas o curso de ciência da computação, ele não te prepara para ser um programador, por exemplo, ou só um programador. Você vai aprender a programar, sim, e vai programar bastante. Eu adoro programação. Então, quais linguagens a gente vai aprender? O que você está tendo contato agora, Nicolas? Por enquanto, C e Python, não é isso? A gente aprende C e Python, mas os professores, eles nos estimulam a aprender, a realizar determinadas tarefas em diferentes linguagens. O que é trabalhado em sala de aula também nos é estimulado a trabalhar fora dela, como tarefa extracurricular. Então, a gente sempre procura tecnologias que estão à frente no mercado, porque, como todos sabem, as tecnologias elas evoluem muito rápido. E a questão da experiência e da computação, na computação, tu te prepara para saber usar essas tecnologias, para saber manusear, manipular e desenvolver tecnologias. Então, tu não fica obsoleto, porque a base do teu conhecimento tu já tem. Depois que tu sair da faculdade, que tu estudar novas tecnologias, provavelmente já terão outras, tu não vai ficar com a base obsoleta, a tua base a consolidado, que são, no caso, a estrutura de dados, as arquiteturas, essa base tu já tem consolidado. Então, tu vai te preocupar em peculiaridades da tecnologia. E por isso que é tão importante o aluno ter uma graduação, ter essa vantagem, tá? Porque é uma vantagem não só para o trabalho, mas para o próprio desenvolvimento enquanto estudante, enquanto programador. Perfeito, Nicolas, perfeito. Não poderia ter falado melhor que você. É isso aí mesmo. O mais importante não é as linguagens que vocês vão aprender. Vocês vão sim aprender C, C++, Python, Java, mas são linguagens de programação, né? São formas de escrever programas, e essa imagem que aparece no fundo aqui é um código-fonte na verdade é um código HTML, não é nenhuma linguagem de programação. Ah, mas tem PHP dentro. Então é uma mistura aí, tem linguagem de programação junto aí também nesse código. Isso não é o mais importante. O mais importante num curso como esse de ciência da computação, você não sai daqui um programador, você sai um cientista da computação. Um cientista da computação. E você aprende a programar, sim, em várias linguagens, mas mais importante que isso, você aprende o pensamento computacional. Quando eu cheguei para minha entrevista de trabalho, uma das minhas maiores preocupações foi perguntar que linguagem de programação que eles usavam lá, né? Eu pensei, meu Deus, será que o que eu estou aprendendo na faculdade é o suficiente? O que estão aprendendo? Aí o pessoa que estava me contratando, o entrevistador, um dos sócios da empresa, perguntou, por que você quer saber isso, Ivan? Ah, não, porque aí eu não sei se eu vou dominar essa linguagem. E ele me respondeu, cara, isso não é importante, a linguagem que tu sabe programar. O importante é a tua lógica de programação, que estava muito bem desenvolvida já naquele momento, no início do curso, né? O curso estava me mostrando isso, que, cara, a linguagem, a gente lê um livro da linguagem, pesquisa na internet, assiste um tutorial no YouTube e aprende uma nova linguagem de programação. Existem várias, né? Agora, uma boa lógica de programação, as estruturas de dados, essas coisas todas que o Nicolas falou, isso é um grande diferencial. E
além disso, né, não é só isso, a gente também sai, um cientista da computação, ele sai pronto para liderar equipes de projeto de desenvolvimento de software, então ele pode ser um analista de sistemas, ele pode ser um DBA, um especialista em banco de dados, tem uma disciplina tem disciplinas de computação gráfica, por exemplo, que já te dá um bom início para pensar em trabalhar em games, enfim, o curso te abre as portas para as várias áreas dentro da ciência da computação, tá certo? Programação é só uma delas, segurança da informação. Pode falar, Nicolas. A ciência da computação, como o professor Iva falou, ela abre um leque de possibilidades de atuação do profissional dentro da computação. E só reforçando também, para dar um exemplo mais claro para os estudantes, para os professores, por exemplo, eu tive uma disciplina que existia já uma forma, a gente estava com uma lista de elementos e a gente precisava, por exemplo, incluir elementos na lista. Tá? A gente não utiliza funções prontas, a gente aprende a desenvolver. Aí foi o que o professor Ivan comentou também. A questão do cientista, a gente aprende a desenvolver tecnologia, a gente não manuseia tecnologia pronta, a gente sabe conduzir o desenvolvimento dela também. E isso é muito importante, porque você está trabalhando numa empresa, por exemplo, você é programador Python, você depende do Python, mas daqui um pouco a empresa muda de linguagem ou migra de tecnologia, e você não sabe a estrutura, você sabe só utilizar funções prontas da linguagem. Será que você não iria junto com a linguagem que acabou de ser substituída pela empresa? Então, são essas coisas que o cientista se difere. Ele aprende muito mais do que utilizar a linguagem. A linguagem é apenas um instrumento que a gente utiliza para desenvolver o pensamento computacional e a lógica para aplicar as estruturas computacionais e arquiteturas adequadas para solucionar os problemas que a gente precisa. Perfeito, Nicolas. É isso aí. Temos um aviso para dar para a gente aí, Nicolas? Temos um aviso. Tem um curso que se chama Cris, seu assistente virtual com inteligência artificial do Google, que ele é ministrado por mim e pela professora doutora Daniela Bagatini, que é da computação também. Nós ministramos esse curso em parceria, eu sou acadêmico e ela é a professora que me supervisionou. É um curso muito interessante, ele é assíncrono, você pode fazer sua matrícula e ir fazendo o curso, é totalmente intuitivo, muito legal de fazer. Assim você já vai ter uma experiência de como que é a plataforma de ensino da Unisc. O curso ficou, como eu falei, por um preço bem acessível, ele é 100% EAD, e nele você vai conseguir lapidar um pouco dessa lógica computacional de criação de assistentes virtuais, os chatterbotters, utilizando o Google Dialogflow, que é um sistema, que é que emprega a arquitetura BDI, que é utilizada pelo Google, que o Google disponibiliza para as pessoas criarem utilizando a própria inteligência artificial do Google. Então, tu utiliza a inteligência artificial de uma grande empresa que tem desenvolvido, por exemplo, é o mesmo que é empregado no assistente que a gente utiliza no celular, tu aprende a criar o teu chatbot ali. Bem legal esse curso. Se alguém tiver interesse, tá lá disponível na página dos cursos EAD da Unisc. E eu já vou mandar daqui um pouquinho também o link ali no chat do YouTube. Show de bola, muito bom, muito bom. Daí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que assistentes virtuais, chatterbots, são uma tendência bem forte dentro da computação. Muito tempo atrás, se desenvolvia bastante software desktop, né? Programas aí para você abrir no computador. Depois vieram os websites, né? A gente se usa muito ainda site, não estou dizendo que as tecnologias deixaram de existir, né? Mas depois a gente teve uma fase dos apps no celular, né? Que é a fase que a gente está vivendo agora, né? Para qualquer coisa, tu baixa um app, um aplicativo no celular, né? Daqui a pouco para fazer, sei lá, check-in lá numa loja ou você baixa um app para assistir um show, às vezes, cria um app para um show específico. Toda vez você vai ter que abrir um app. Se você tem conta em 3 bancos diferentes, você vai ter que baixar 3 aplicativos, um para cada banco. E o que se está começando a se fazer com esses assistentes virtuais em vez de eu pegar meu celular e baixar 40 mil aplicativos todo dia, e se eu fizesse as minhas coisas usando aqui o WhatsApp, usando o Telegram, usando o
o Facebook, ali o chat do Facebook, só que em vez de eu conversar, que nem eu converso com meus amigos via texto, eu conversasse com uma inteligência artificial que me entende o que eu quero e me responde. Inteligência artificial do meu banco, eu peço para ela quanto eu tenho de saldo na minha conta, ela me manda, isso já existe, né? Mas está se fazendo e acho que é um caminho promissor por aí, tá? Vamos ver, aguardemos os próximos anos. E ali anos, acho que também vai no ser bem curso legal. a gente trabalha. Oi, perdão a interrupção aqui. Como a gente está pela internet, ele dá um delay de atraso da voz. E eu queria destacar também que ali no curso a gente trabalha com um contexto de solução de problemas, e a gente trabalha conceitos que são aplicados hoje à computação, como processamento de linguagem natural, que é uma sub-área da inteligência artificial, e análise de linguagem humana, tá? Isso é muito interessante, já abre um leque de possibilidades para ter uma degustação de algo mais relacionado à computação lá na frente de desenvolvimento de forma mais superficial também. Muito bem, muito bem. Seguindo, nosso próximo curso aí era o da Engenharia da Computação, certo? Matheus, vou falar agora? Isso aí. Isso aí. A engenharia de computação, ela costuma se confundir muito com a ciência da computação. Porque as duas são computações, digamos assim, e tem muitas cadeiras, muitos conteúdos que a gente se mistura, porque um engenheiro de computação também precisa conhecer como funciona a programação, como fazer todas essas lógicas, todas essas coisas, porque o engenheiro ele vai projetar o hardware para rodar esses softwares que o cientista desenvolve. Então é o engenheiro de computação que vai projetar a plaquinha, um circuito que tu vai botar ali o software para fazer tal coisa. Por exemplo, uma cadeira que eu nunca vou me esquecer de ter, foi uma cadeira que a gente pegou uma plaquinha com uma câmera. A gente fez um sistema, que normalmente um cientista que faz um sistema para reconhecer um rosto. Aí nessa plaquinha acionava um LED ou uma coisa para abrir uma porta, por exemplo. Aí tu já entra na questão de IoT também, que é muito interessante na engenharia de computação, que tu tem pequenos hardwares espalhados e eles conseguem comunicar. Então essa é uma parte, acho que é muito importante na engenharia da computação, onde tu vai desenvolver as plaquinhas e desenvolver os sistemas embarcados, digamos assim, como a gente faz. Aí já entrou na internet das coisas também, que tá vindo muito forte agora, a indústria 4.0, que são os grandes fortes da engenharia da computação, assim. E o profissional, ele é quase um cientista, mas na verdade ele não vai focar no software, na parte de programação tanto. Ele vai conhecer também, mas o que ele mais vai saber é projetar e desenvolver os circuitos integrados, as placas, a parte de hardware, o que tu consegue tocar mesmo. Muito bom, Matheus, muito bom. Uma diferenciação muito boa que você fizeste aí da engenharia da computação e da ciência da computação, né? Elas têm muita coisa em comum, né? Muita disciplina, mas elas têm em comum. Mas a engenharia tem esse viés voltado mais para o hardware, né? E a ciência está um pouco mais voltada para o software, mas elas têm bastante coisa em comum. E tem algumas disciplinas que nem tem como não ser em comum. Por exemplo, sistemas operacionais, que é uma das disciplinas que eu ministro. O sistema operacional, Windows, o Linux, seja o que for, né? É aquela camada de software, é um programa, mas ele está no meio entre o hardware e o resto dos softwares, o resto dos programas que a gente desenvolve. Então, ali é direto a gente falando de aspectos de hardware e aspectos de software. Ela está bem no meio do caminho ali. E tanto o engenheiro da computação quanto o cientista da computação vão precisar disso. Mas tá, aí aqui já é um divisor. Eu gosto mais de hardware, de eletrônica, automação, indústria 4.0, gosto mais de internet das coisas, não, gosto mais de projeto de software, inteligência artificial, aí o caminho é ciência, né, eu gosto mais dessas coisas mais de físicas, engenharia, ou ainda os outros cursos que vamos ver na sequência aí. Próximo, licenciatura em computação, Tainan, quer falar dele? Será que o Tainan tá ouvindo? Eu não sei se não caiu a conexão do Tainan, então eu comento rapidamente. O curso de licenciatura em computação, ele
Só um minuto, eu acho que... já voltou a apresentação, perfeito. O curso Dá de para me ouvir? licenciatura em computação, ele está mais próximo da ciência. Tainan, tu está falando? Ele trabalha mais com a parte de desenvolvimento, tem muitas Não sei, vocês disciplinas, não né, conseguem que me ouvir? são compartilhadas, iguais ao ciência e ao engenharia, a base é a mesma, mas o curso ele tem um enfoque em qualificar o profissional para dar aulas, tanto em escolas, quanto universidade, cursos técnicos e também dentro de empresas, né? Trabalha com toda a parte relacionada à parte didática, como ensinar alguém a utilizar, né? Então, tem parte dos estágios, tem a parte de práticas, e compartilha muitas disciplinas com a ciência, né? Trabalha com várias disciplinas ali que são as mesmas. Então, é um curso muito bacana, é uma habilitação no nosso país, no Brasil, as licenciaturas conferem uma habilitação, ou seja, elas tornam o estudante capaz de ministrar aulas, ele recebe uma habilitação para isso, né? Então, por isso se chama licenciatura, confere uma licença. Quem cursa uma licenciatura tem licença para dar aulas, né? Especialmente na educação básica. E agora a nossa BNCC, ela já incorpora a Base Nacional Comum Curricular, que é o carro-chefe dos conteúdos e habilidades e competências que devem ser ensinadas na escola, já aborda pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E no final do ano, o Conselho Nacional de Educação vai estar, né, espero que consiga estar desenvolvendo algumas orientações de como efetivamente trabalhar isso na escola. Então, a licenciatura em computação é um curso que qualifica para dar aulas, mas também permite que o egresso trabalhe em empresa, no comércio, em outras organizações, né? Nós temos alunos de licenciatura em computação atuando em várias frentes de trabalho. É um curso híbrido e que coloca também o aluno muito bem no mercado de trabalho. Muito bem, muito Pode obrigado, passar, professora Ivan. Márcia. Vamos. Eu só queria fazer um comentário ali, contemplando a fala da professora Márcia. Hoje, muitas empresas de TI que focam em softwares educacionais, por exemplo, a gente tem empresas aqui de Santa Cruz, que elas desenvolvem plataformas de educação corporativa. Essas empresas, elas necessitam também de profissionais da área de licenciatura, pois a didática, o como empregar o ensino da tecnologia da empresa demanda desse profissional também. Então, não só limitando também a escolas, a cursos, mas é uma vasta atuação da área, pois o profissional está capacitado para dar suporte nessas empresas, para conseguir articular como que a didática vai ser disposta em sistemas que vão ser criados ainda. Então, é um segundo leque de possibilidades que abre além da participação didática direta. Perfeito, Nicolas, é verdade. E eu, com a fala do Nicolas, eu lembrei, nós temos ex-alunos de licenciatura em computação que trabalham coordenando equipes que esses alunos de licenciatura em computação fazem testes de software e finalizam, digamos assim, o software só vai ser vendido se o licenciado em computação bater o martelo, porque a interface está, digamos assim, perfeita para o usuário, ou então quase perfeita, né? Analisa o layout, analisa a estrutura final, toda a parte onde o usuário vai estar ali trabalhando com aquele software, né? Então, são várias frentes, sim, Nicolas, muito bem lembrado. Obrigado. Muito bem, muito bem. Licenciatura em computação, então, é EAD, né, professora Márcia, que está sendo ofertado agora. Os outros dois que a gente falou, ciência da computação e engenharia da computação, são cursos presenciais.
A gente vai esclarecer as falas, eu acho que a gente poderia esclarecer as dúvidas conforme vão surgindo aqui nos tópicos, né? Porque daí a gente já pode... Pode ser, Nicolas, acho que é uma boa ideia. Eu estava olhando a hora agora, justamente, aqui, e daqui a pouco estoura nosso tempo e a gente não abriu espaço para as perguntas, eu né? acho que conforme a gente vai passando no conteúdo, seria interessante a gente esclarecer as dúvidas, porque a gente já está dentro do contexto. A Andressa dos Santos, ela tinha perguntado ali no chat se a licenciatura compartilha aulas com outros cursos da computação. E sim, Andressa, muitas disciplinas elas são compartilhadas, tá? O professor Ivan tinha dado exemplo antes da engenharia com a ciência, que compartilha disciplinas, por exemplo, de sistemas operacionais, programação para resolução de problemas, estrutura de dados, eu não sei ao certo, mas eu lembro que aplicações em computação, tem várias disciplinas que são compartilhadas entre cursos, e a licenciatura da computação, ela compartilha, sim, algumas disciplinas com os outros cursos. Perfeito, Nicolas. Depois, Perfeito. nós voltamos para a pergunta do Christopher. Ele pergunta como profissionais na área, quais vantagens e desvantagens que encontram ao longo do tempo e que estão na área, né? Na sequência, nós também comentamos aí resposta para o Christopher. Podemos comentar já agora, professora Márcia. Deixa Perfeito. eu ver. Qual foi a pergunta dele? Eu estava procurando aqui. Como profissionais na área e quais vantagens e desvantagens que encontram ao longo do tempo em que estão na área? Uma boa pergunta, né, Cristo? Olha só, para ver as desvantagens, eu vou dar a dica do site Vida de Programador. É um site bem legal, com tirinhas do dia a dia da vida de um programador lá e as situações onde ele passa. É bem engraçado. Acessa vidadeprogramador.com.br. Tem coisas ruins, desvantagens, se dá para dizer assim, tem, mas a maioria delas até são divertidas. É um mundo diferente, né? A gente da computação às vezes enxerga as coisas de uma forma diferente que as outras pessoas enxergam, então esse desafio entre o usuário e o programador é bem legal que aparece lá, e às vezes essa comunicação entre conseguir falar a mesma língua, né? A gente às vezes se aprofunda tanto nesse relacionamento com as máquinas, com os programas, e a gente esquece um pouco de fazer esse contato com as pessoas, com o que o usuário precisa. Um usuário leigo, que não tem a menor ideia que não teve uma formação, que não teve a oportunidade de ter um licenciado em computação na sua escola para ele ensinar um pouco de computação, né? Que tem as dificuldades mais básicas, e aí eles barram no sistema e, enfim, não conseguem superar. E tem umas piadas bem legais lá, coisas do tipo, usuário, né, só usuário da computação, como é que é? Só tem dois tipos de pessoas que têm clientes, como clientes, o usuário, né, porque um empresário tem um comerciante tem um cliente, um médico tem um paciente, né? Nós da computação temos usuários, né? E traficantes de drogas também têm usuários. São piadas desse tipo, é bem legal. Das vantagens, acho que a gente falou delas aqui. O mercado de trabalho está muito, muito aquecido. Tem muita oportunidade de trabalho, muitas áreas novas surgindo a cada dia, então você nunca vai ficar preso numa tarefa burocrática ou uma tarefa chata pro resto da vida. Não, você vai estar constantemente se atualizando e vai estar tendo contato com coisas novas, vai estar muitas vezes podendo escolher o emprego, porque tem várias opções disponíveis, tá certo? E acho que é isso. Podemos passar para a próxima? Não sei se eu te respondi, Christopher. Depois ele respondeu, ele perguntou se... Ele disse que ele ia ter que sair depois, né? Se é o Christopher Goulart, que ele perguntou se a live vai ficar disponível no canal. Isso, daí eu já respondi ali para ele que sim, e que seria bom se tivesse a presença para interação. Aí depois eu acho que ele saiu. Tá, tranquilo. Só resgatando ali a fala do Prof. Ivan, que pode ser para uns uma desvantagem e para outros que gostam de se atualizar uma vantagem. Como eu falei, o curso ele te dá uma base
uma base bem forte de como que as coisas elas são feitas na computação, a estrutura de tudo. Mas é importante que o profissional ele saiba que existem tecnologias e que essas tecnologias elas cada dia mais elas estão presentes no mercado e novas tecnologias. Então é bem importante o profissional sempre se manter atualizado. Aí vai a quem considere vantagem ou desvantagem, porque muitos podem ser que adoram pesquisar essas tecnologias, que se sintam de forma abraçada por conhecer novas ferramentas, outros já podem achar com isso um peso. Mas tendo a base, tudo tu vai conseguir desenvolver tendo a base ali e tu vai conseguir ter um norteador para o teu estudo. Perfeito, Nicolas. E eu acho que a gente, durante o curso, aprende a gostar dessas novidades, tá? A gente estava falando antes de começar a live Verdade. e, bom, mesmo os cursos presenciais, durante esse período de pandemia, eles foram para o mundo remoto, né? E nós, da computação, nos adaptamos muito rápido a isso. A gente já conhecia as ferramentas, a gente já usava, né, Nicolas? A gente falava disso antes de começar a live, justamente, da facilidade que a gente teve de se adaptar. E eu vi isso também nas empresas que trabalham com tecnologia da informação, elas, na verdade, já tinham as ferramentas, algumas até já faziam, home office já era uma realidade, eu tive colegas que fizeram a graduação comigo, hoje em dia, antes da pandemia, trabalhavam já de home office, trabalhavam em casa, de manhã, 8 da manhã, ligavam o computador, começava a trabalhar para uma empresa lá em Porto Alegre, São Paulo, em outros lugares, já era uma realidade para nós da computação antes, né? Eu acho que a gente está sempre um passo à frente, a gente está puxando, né, essa vanguarda em tecnologia, dando a solução, né, quando chegou a pandemia, aí as empresas perguntaram para a gente, né, para os profissionais, o que a gente faz agora? Não, olha só, já tem essas ferramentas, não, olha só, essas ferramentas aqui a gente pode desenvolver, né, teu comércio tem uma opção boa para fazer venda online, não tem? Você pode fazer assim, pode fazer dessa maneira, né? Então a gente é que puxa essa vontade de mudar e de estar sempre atualizado nos outros, eu acho. Pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Eu acho que é uma vantagem. E na caminhada na computação, vocês vão estar prontos para isso. Todas as profissões fatalmente vão precisar se atualizar constantemente. Imagina um médico, toda semana sai uma pesquisa nova dizendo se o ovo faz bem ou faz mal, né? Imagina se ele não tiver esse hábito de estar constantemente atualizado. A gente é obrigado a estar. Outras profissões, elas vão ter já, daqui a um tempo, se atualizar dessa mesma forma que a gente. E eu acho que a gente está, de novo, um passo à frente, né? Só complementando também, o professor Ivan comentou que essa disponibilidade que o profissional de TI ele tem em estar trabalhando remotamente. Muitos estudantes, já é uma grande oportunidade de trabalho também, muitos estudantes podem trabalhar de casa e receber em dólar para empresas americanas, receber em euro, tá? Então, te abre um leque que outros cursos pode ser que não ia ser tão possível quanto os da computação, pois isso vai te possibilitar o conhecimento dessas tecnologias, vai te possibilitar tu integrar, ofertar o teu trabalho fora do país ou até mesmo morar fora. Isso é proporcionado através também da universidade, porque é a experiência que vai fazer com que tu seja apto para trabalhar em time, integrar um time, e um time que pode estar remotamente lá nos Estados Unidos, tu pode trabalhar com um time que está lá na Califórnia e está recebendo em dólar, imagina. Todos sabem o preço do dólar hoje, né? Perfeito, isso é uma coisa que a gente ouve falar, né? Ah, mas os americanos ganham bem, né? Ah, mas também o custo de vida deles lá é mais alto, né? É verdade. Tá, mas imagina poder ganhar aquele salário lá e com o custo de vida aqui, né? Bem interessante. Bem, estamos quase já no finalzinho da nossa live, né? Falar rapidinho do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Ele também é um curso EAD, tá? Esses três últimos que nós vamos falar são EAD, tá? Não, desculpa, o Ciência de Dados e Inteligência Artificial, não. Então, recapitulando, Ciência da Computação é presencial, vale mais que software. Engenharia da Computação é presencial, vale mais que software. Licenciatura em Computação é EAD. E agora, Análise e Desenvolvimento de Sistemas é EAD também. Ele é um curso superior de tecnologia, tá? Então, ele é um pouco mais curto, só 5 semestres, ó. Certo? Tem aulas, não é total, ele é EAD, mas tem aulas interativas também com participação do professor. E
ele te prepara para ir mais rápido ainda para o mercado de trabalho. Né? Não que o cientista ou engenheiro da computação não vá rápido para o mercado de trabalho também, mas é o que a gente falou antes, ele te dá o ciência da computação, ele vai formar um cientista da computação, abre bem mais possibilidades, né, de caminhos que vai seguir para depois não só ser um programador, mas ser um analista, mas também conseguir puxar à frente o desenvolvimento da tua empresa, ou ser um engenheiro da computação e propor um hardware totalmente novo, né, soluções totalmente novas. Quem se formar em análise e desenvolvimento de sistemas, ele vai ter tudo o que ele precisa para ir para o mercado de trabalho mais rápido, tá certo? Mais rápido, ele não substitui, são coisas diferentes, tá certo? São coisas diferentes, ele é um curso para te levar mais rápido, então, bem interessante também, dei aula já nesse curso EAD, a gente trabalha com linguagem Python, que é uma linguagem bastante nova, framework Django, que a gente daí já trabalha, framework é um arcabouço que reúne várias ferramentas para você desenvolver, por exemplo, o Django, um site bem mais rápido. Certo? Então, ele te dá essa oportunidade de largar para o mercado de trabalho e... Ivan, tem uma pergunta aqui, é bem interessante a pergunta. Estima-se que até 2030, no ZEUA, 1/3 dos trabalhos serão substituídos pela inteligência artificial. Qual a área da computação está mais ameaçada de ser substituída pela inteligência artificial? Qual a área da computação, professora Márcia? Exato. Olha só que pergunta interessante. Realmente, muito. A gente da computação, a gente está desenvolvendo inteligência artificial, né? Tem disciplina de inteligência artificial, tem toda enfim, vocês vão trabalhar com isso, vai ver que é bem interessante. O custo disso, de certa forma, alguns trabalhos vão ser substituídos por sistemas inteligentes. E acho que essa pergunta aí pergunta justamente de quais trabalhos da área da tecnologia da informação que vão ser substituídos, né, professora Márcia? Olha só, a gente está dando um tiro no nosso próprio pé, né? A gente está criando uma inteligência que daqui a pouco vai substituir a nós mesmos, né? Eu acho que, em parte, sim. Em parte, os trabalhos que vão ser substituídos, eu acredito que são, de novo, assim como em todas as áreas, como eu falei antes, sempre aquelas tarefas mais rotineiras, mais monótonas, vão ser substituídas sim, por inteligência artificial. Oi? Ivan? Sim? Ivan, desculpe interromper, caiu a internet? Se tu pudesse repetir, acredito que as tuas 2 últimas frases. Ah, tá, eu comentei que sim, como em todas as áreas, a inteligência artificial acaba substituindo algumas tarefas, né? Mas eu acho que ela, como sempre, ela vai substituir aquelas tarefas que são mais rotineiras, que são muito fáceis de serem automatizadas. Daqui a pouco, um trabalho de suporte, que é um trabalho de atender o telefone e fazer uma análise no computador do cliente, ver o que está dando de errado, ver por que ele não conseguiu fazer uma determinada tarefa, ajudar o usuário final. Tarefas assim vão poder ser automatizadas, sim. Outras tarefas que trabalham com a criatividade, criar um produto novo, criar um software novo, né? Criar a identidade visual de um site, imagina, tarefas que têm a ver com criatividade mesmo, né? Não vão poder ser substituídas por inteligência artificial tão cedo, tá certo? E não sei se acho que respondeu a pergunta, né? Se era isso, é uma pergunta bem interessante. Sem contar que muitas áreas da computação elas já estão sendo integradas com a inteligência artificial para se auto-adaptarem também. Então, a inteligência artificial ela vem também como digamos que não tanto como um vilão, mas ela beneficia certas tarefas, como o professor Ivan falou, que seriam tarefas mais monótonas, e ela abre uns leques de possibilidades para que aquele profissional que está atuando naquela área consiga se dedicar a algo mais exclusivo, a tarefas que tarefas que não são tão manuais, que ele consiga se dedicar o tempo dele a isso. E a inteligência artificial, ela está, sim, sendo integrada a todas as outras áreas da computação, elas estão sendo integradas com a inteligência artificial, elas estão andando juntas. Se vocês verem pesquisas, atualmente, a presença da inteligência artificial nas áreas de computação ela tem aumentado bastante, principalmente pelas sub-áreas da inteligência artificial, como processamento de linguagem natural. Isso aí, muito bem. Nessa fala aí de inteligência artificial, eu já passei aqui para o nosso próximo slide do último curso que a gente está tratando, que é justamente um curso novíssimo,
de ciência de dados e inteligência artificial. Então, o objetivo desse curso é justamente trabalhar com essas soluções criativas nessa sub-área dentro da computação, né? Inteligência artificial e ciência de dados são áreas dentro da computação, áreas muito novas. Inteligência artificial nem é tão nova, já existe há um longo tempo, mas que está sendo muito usada agora recentemente, muito recentemente. Empresas como Google, Facebook, né, que estão aplicando muito isso e que se está se vendo que funciona e que está dando muito resultado agora. Então, daqui a pouco todo mundo começou a pensar nisso. É super nova, é o profissional que vai ser muito demandado nos próximos anos. Eu não conheço pessoalmente nenhum cientista de dados formado. Vocês conhecem? Eu não conheço. Eu conheço cientista da computação, engenheiro da computação, vários, né? Mas até conheço gente que trabalha com ciência de dados, mas formado em ciência de dados, um cientista de dados, a gente vai precisar desse profissional nos próximos anos aí. E a gente vai precisar desse profissional. Talvez muitas das empresas um pouco maiores da nossa região aqui vão precisar ter pelo menos um desses profissionais lá dentro para pensar nas suas estratégias para esse mundo da inteligência artificial que não tem mais volta, certo? Nós estamos nele, gostamos ou não. Alguns trabalhos vão ser substituídos, acho que sim. Acho que sim. Que nem o Nicolas falou, não vejo isso como uma coisa ruim, vejo uma oportunidade de criar novas atividades. Falta tanta coisa para a gente fazer nesse mundo, né? Falta tanta coisa para a gente explorar, falta tanta coisa para a gente pesquisar, falta tanta coisa para a gente melhorar na vida das pessoas. Eu não acredito que vai faltar trabalho, isso não. Eu acredito sim que as pessoas vão ser liberadas de algumas tarefas para fazer coisas mais criativas, coisas mais interessantes. E lembrem-se que os profissionais de TI é quem desenvolve essas tecnologias, então mais um dos motivos que a gente dá para vocês escolherem os cursos de computação. Vocês vão estar à frente disso. Olha só que tal, né? É uma preocupação, né? Será que quem dirige carro hoje em dia vai ser substituído por um carro autônomo nos próximos anos, né? Pô, meu tio é caminhoneiro, ele vai perder o trabalho dele. Como isso vai funcionar, né? E se a gente estiver nesse universo, se a gente estiver fazendo isso, a gente pode estar na vanguarda disso, de fazer isso da melhor forma possível, né? A gente pode pensar em formas de fazer essa transição melhorando a vida das pessoas, né? Melhorando a vida das pessoas e não gerando desempregados. Então, eu acho que a coisa não tem volta. Então, o melhor a gente fazer é estarmos dentro desse mundo, tá certo? Ciência de dados e inteligência artificial é o que vai deixar vocês mais mais na ponta dessa vanguarda da computação. Esse curso novo aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acredito que agora nós conseguimos responder todas as perguntas, mas se ainda tivermos mais perguntas ou comentários, é um prazer estar aí conversando, respondendo, né? Eu, de imediato, convido o pessoal, depois da nossa live, tem a palestra do ERCOMP, que é a Escola Regional de Computação, que os professores da computação estão promovendo, né? E tem uma palestra muito interessante com 3 painelistas que se chama A Computação e os Ambientes de Inovação. Então, vai ser uma palestra riquíssima. E amanhã à noite, depois do workshop de amanhã, nós teremos a palestra Educação 5.0 e a área da computação. Uma fala riquíssima, né? Então, já fica o convite para vocês irem depois para as nossas palestras do ERCOMP, que é a Escola Regional de Computação. E, claro, voltarem amanhã aqui para o workshop, nosso último workshop. Eu colei no chat do YouTube os links e vocês amanhã e hoje à noite, depois aqui da live, vão poder estar assistindo. Perfeito, professora Márcia. Cortou no finalzinho aí que você estava falando. Tá ouvindo, professora Márcia? Deu uma pequena queda na internet, voltamos, né? Voltou agora. Voltou, isso. Eu não quero interromper, o Ivan estava falando, só aproveitei, né? Olhando o chat,
Eu observo que não temos mais perguntas, mas ainda há tempo. Se alguém quiser fazer pergunta ou comentário. Eu queria só pedir para a Prof. Márcia, eu não estou conseguindo colocar o link do curso no chat, então eu mandei aqui, se você conseguir colocar lá no chat para a gente, eu acho que só o organizador consegue. Tá, deixa eu já pegar aqui. Uhum, muito obrigado. Perfeito. Então, surgindo mais uma pergunta. Esse é o link do curso, né? Isso. Surgindo mais alguma pergunta aí, pessoal, a gente ainda tem tempo para responder, tá? Podem ficar bem à vontade. Basicamente, o que tinha para falar era isso. Aqui eu trouxe umas imagens aqui de algumas fotografias dos laboratórios nossos, da infraestrutura que tem aqui, os softwares que tem e que a gente trabalha, alguns deles, né? Não caberia tudo aqui. Tem coisas que a gente nem conseguiu falar, não tem como falar de tudo no espaço de 1 hora. Tem o Tecno-Unisc, Parque Científico e Tecnológico Regional, que é aqui dentro da Unisc, né? E todas essas empresas que estão aqui, que apareceram aqui, algumas provavelmente vocês conhecem, elas são parceiras, estão de alguma forma envolvidas com o Tecno-Unisc e uma porta gigante de oportunidade de trabalho já estando dentro da Unisc de cara, começar a trabalhar, fazer projetos, né? Trabalhar com uma dessas empresas aí que são parceiras no Parque Tecnológico. Tá certo? Tem uma relação muito próxima desse Parque Tecnológico com os cursos da computação. Por quê? Porque, bom, computação é que puxa a tecnologia, né? Não poderia ser diferente. Prof. Ivan, tem algumas perguntas que pintaram ali no chat, eu posso ler para o senhor? Claro, por favor. As questões de ética e segurança de dados, elas poderiam se tornar algum dos grandes campos futuros da computação? Uma pergunta da Andressa dos Santos. Boa pergunta, Andressa. Com certeza, tá? Quando a gente entra, que essa questão da ética talvez não era nem tão pensada na computação antes, né? Mas à medida que a gente está invadindo, no bom sentido, as outras áreas, como saúde, como a questão de sigilo de dados, né? O que se faz com os dados todos que vão para a nuvem, né? Big Data, antes não tinha esses problemas, né? Você tinha um cadastro, um sistema simples, aqueles dados ficavam lá naquela empresa onde você cadastrou, e agora, né? Onde vão os dados? O que vai ser usado com isso? Dá para me vender produtos personalizados com isso, me deixar feliz, mas também daqui a pouco dá para me influenciar a tomar uma decisão diferente, mudar o resultado de uma eleição, né? Como já aconteceu, né? Nos Estados Unidos, enfim, tem indícios de que tenha acontecido. E eu não tenho dúvida que os próximos anos essa discussão vai ser muito forte, ela já está acontecendo, né? Ela já está acontecendo. E, bom, a gente tem que fazer o nosso papel ali dentro, né? Levar os nossos valores éticos para dentro desse mundo e contribuir para as melhores soluções possíveis, eu acho. Não dá para fugir. Não vamos desenvolver essa tecnologia porque isso acaba com a privacidade das pessoas. Não, ao contrário. Como a gente pode usar essa tecnologia para garantir a privacidade das pessoas e melhorar a vida delas? Tem uma outra pergunta, eu acho que o nome do usuário é assim que se pronuncia, é Fox Shadow. Ele pergunta, ciência de dados está ligada à inteligência artificial? Meu interesse é me formar para trabalhar com IA. Seria melhor o curso de ciência da computação ou ciência de dados e inteligência artificial? Ciência de dados e inteligência artificial estão bastante relacionados, sim. Né? Não foram duas coisas diferentes que foram juntadas num curso só. Você tem interesse específico de inteligência artificial, pode pensar e dar uma atenção para esse curso. Eu acho que ele pode ser a melhor opção para você. Tá? Por que eu digo pode? Porque a ciência da computação também tem inteligência artificial, né? E você pode trabalhar com inteligência artificial sendo um cientista da computação, trabalhar com inteligência artificial também. Né? Eu acho que é interessante dar uma pesquisada, tudo o que o cientista de dados faz, né? Ele usa a inteligência artificial muito mais pensando nessa questão de Big Data, de como melhorar os negócios usando esse mundo de dados que ele tem à disposição, né? E aí ele vai usar técnicas de inteligência artificial para isso especificamente, né? Mas se tua preferência daqui a pouco é
outras áreas de inteligência artificial, outras aplicações da inteligência artificial, um processamento de imagem, ou inteligência artificial dentro de games, por exemplo, né? Aí você vai ter que ver. Todas as duas são boas opções. Todas as duas são boas opções. Você vai conseguir trabalhar com inteligência artificial fazendo ciência da computação ou fazendo ciência de dados e inteligência artificial, certo? Depende muito mais do que você gosta de trabalhar. Eu não gosto dessa coisa de Big Data, dei uma lida por cima e não. Bom, então daqui a pouco ciência da computação é a melhor opção. Não, eu li bem, entendi o que significa isso, gostei disso, então ciência de dados e inteligência artificial. Perfeito. Nós ainda temos uma pergunta da Andresa. Visto que vem sido questionado como estão sendo usados e captados esses dados, como nos casos das redes sociais e a lógica na tomada de decisão da inteligência artificial. É um comentário que ela faz, né? Sim, eu acho que ela acabou complementando a pergunta que ela havia feito acima que eu li antes. Perfeito. Eu nem falei especificamente de redes sociais, né? Mas tem alguns trabalhos, algumas pesquisas bem interessantes, isso vale a pena darem uma pesquisada sobre isso, de como você consegue influenciar até o humor das pessoas, colocando na sua timeline mais notícias positivas ou mais notícias negativas, né? Então daqui a pouco você consegue manipular as pessoas fazendo isso. Se você tiver uma rede social, né, como o senhor Mark Zuckerberg tem lá o Facebook ou outras redes sociais que existem. Se você quiser, você consegue manipular as pessoas em um determinado dia, por exemplo. Então, é uma questão bem complexa isso, né? O que mais você pode fazer, né? E se eu deixar muitas pessoas muito tristes num dia específico que eu não quero que elas vão sair para votar num candidato, por exemplo. Posso mudar o resultado de uma eleição com isso, né? Posso incentivar pessoas a pensar, ter pensamentos suicidas ou não ter, por exemplo, né? São situações bem, bem delicadas que tem trabalhos sendo feitos em relação a isso, o que as redes sociais fazem com os nossos dados que estão lá, né? Implicações bem sérias aí, bem, bem interessantes. Deixo também aqui uma referência à fala do professor Ivan, tem um documentário que se chama O Dilema das Redes, que faz entender um pouco melhor sobre como que funciona a estrutura de tomada de decisões para entrega em feed, de notícias, toda essa parte. E nesse documentário foram captadas as opções a posição de ex-engenheiros do Facebook, da antiga Instagram, antes de ser comprada pelo Facebook. Então, vale bem a pena assistir. Muito Bacana bem. essa dica, Nicolas. Repete o nome aí, Nicolas, que eu quero anotar para mim também, botar na minha lista. O Dilema das Redes. Ele trata de forma bem aprofundada essa questão ali que foi falado da ética e como que isso é monetizado através das redes sociais. É uma boa referência e também ajuda a complementar a pergunta da Andressa. Não, perfeito. Eu queria pegar um nome mesmo, Dilema das Redes. Anotei agora, tá anotado, tá na minha lista para olhar. Muito bem. Acho que esse aqui é o meu último slide aqui da Compasso, que eu não podia deixar de falar, né? Uma empresa bastante grande que veio para Santa Cruz, está sediada aí, veio meio que para dentro da Unisc, né? A internet caiu. Se tu puder repetir as tuas últimas frases, Ivan. Tá, eu estava falando da Compasso, essa empresa do Grupo UOL, né, que chegou para Santa Cruz agora, uma empresa grande da área de tecnologia da informação, e ela tem uma parceria muito, muito interessante com a Unisc, né? Ela está dentro da Unisc, ela captou e continua captando muitos dos nossos alunos, né? Então teve uma das disciplinas de programação que eu ministrava que quase toda a turma foi arrebatada para trabalhar dentro da Compasso. Eles disponibilizaram bolsas para os cursos da computação, né? Fizeram um processo seletivo ali e acabaram dando bolsas para esses estudantes, né, que ganharam pago para aprender enquanto também continuava o curso na Unisc, né, e depois foram contratados ali e continua
essa caminhada aí, tá certo? Com os próximos anos aí, eles vão, acredito que vão continuar captando alunos. Então, mais uma oportunidade essa parceria aí, tá? Só queria colocar isso. E, no final, eu termino aí com esse QR Code, não é nenhuma surpresa, nenhum prêmio surpresa, nem nada, é só o QR Code do meu e-mail mesmo, que eu fico à disposição para qualquer dúvida que você tenha tido, de que a gente não conseguiu responder agora aqui no chat, ou se está assistindo essa live no futuro, né? Pode mandar aí o e-mail para mim. Se eu não souber responder, eu reencaminho para outro professor da Unisc ou para um dos nossos estudantes aqui também, se for uma pergunta específica para alguém, tá certo? Eu reencaminho ela e, bom, vamos conversar. Eu gosto muito de falar sobre computação e se ficou alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em resolver, em tentar esclarecer para vocês ou encaminhar para quem consiga responder, tá certo? É isso da minha parte. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, professora Márcia, pelo convite. Obrigado aos estudantes que colaboraram aqui, com falas muito precisas sempre sobre os cursos. Eles estão lá dentro, então eles sabem, às vezes, melhor do que eu o que se passa dentro dos cursos, né? Eu agradeço também a paciência de todos em ficarem aqui para nos escutar. E pelas perguntas, que eu acredito que esse bate-papo ele faz a gente ter uma interação melhor para quem é de fora conhecer um pouco melhor da universidade, da experiência que ela proporciona. Tá? Muito obrigado também. Foi uma ótima oportunidade. Também agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu posso assegurar que a fala do Ivan, do Nicolas, do Matheus foram excelentes, extremamente esclarecedoras, né? Contribuíram muito para quem é estudante do ensino médio enxergar a trajetória deles na computação e também poder pensar na sua trajetória, no que vai aprender vindo para os cursos de computação da Unisc. Então, muito obrigado. Obrigado a quem assistiu. Obrigado aí, então, aos nossos painelistas excelentes, esclarecedores, né? E eu acho que foi uma noite super proveitosa. A live vai estar gravada, podendo ser acessada, então esclarecendo a bem mais pessoas também. E o canal, pessoal, aproveitem, inscrevam-se. Essa última empresa que o Ivan comentou hoje, né, que dá bolsas para os alunos estudarem e aprenderem na área da computação já dentro da empresa, vai estar falando amanhã, né? Nós vamos ter um representante da empresa falando conosco, além do Gabriel, então serão 2 painelistas amanhã. Assistam também e tragam mais pessoas. Então, pessoal, já coloquei no chat o link para amanhã, o link para a palestra de hoje à noite do ERCOMP e também para a palestra de amanhã de noite do ERCOMP, que é Educação 5.0, e eu acho que a gente vai conseguindo construir um caminho bem bacana, clareando o futuro aí de quem quer vir estudar na área, as pessoas vão podendo ter clareza de escolher o curso que mais vai, digamos assim, trazer benefícios, aquele curso que mais você se identifica. Então, pessoal, muito boa noite, muito obrigado, e eu fiquei feliz demais de ouvir os nossos palestrantes e de tantas perguntas aí no nosso chat, o pessoal elogiando, comentando, certo? Obrigado, pessoal, um grande abraço, boa noite, voltem amanhã. Certo, um abraço. Até mais. Um abraço. Outro.